Pronto. Começar. Eu vou pedir para a Jader começar a ler. Viu? Jader, lê aí para mim, por favor. Muitas vezes usamos as palavras sociedade, povo, nação, estado e país como sinônimos. São palavras que têm significados parecidos, mas não significam exatamente a mesma coisa. Tá me ouvindo? Oi? Tô. Ah, deu uma travada, mas melhorou. Isso aqui aparecendo na minha tela dizendo que minha voz não tá saindo. Tá, vou continuar. Ok, pode ir, tá? Mas não significam exatamente a mesma coisa. Compreender o que cada uma significa é importante para ajudar a entender a formação do Estado do território brasileiro. Está errado, né? Tem um S ali. Neste capítulo você vai estudar o significado de cada um desses conceitos. Vai aprender também como o território, o Estado e a nação brasileira foram construídos no decorrer de Ok, aí nós vamos ver isso aí, viu? E aqui no caso ele está certo, viu? É porque ele está concordando o Estado e a nação brasileira, tá certo? Isso é a concordância verbal. E vocês vão ver depois. Pronto, deixa eu ver quem é que está aí. Miquel está aí? Então tá. Tô. Lê aí para mim, Miquel, por favor. Sociedade, Estado, povo, nação e país. O ser humano é um animal gregário, que significa que ele vive em grupos ou conjuntos de indivíduos e famílias, que são chamados de sociedades. Uma sociedade humana, portanto, é um conjunto de pessoas que vivem em determinado espaço e tempo e de acordo com certas regras. Quando não existem regras, não há uma sociedade, e sim um ajuntamento de pessoas em constante conflito. Os povos são grupos de pessoas que falam a mesma língua e possuem as mesmas tradições. Por exemplo, o povo brasileiro, o povo inglês, o povo judeu, o povo cigano e etc. Esses dois conceitos podem se referir ao mesmo agrupamento. Por exemplo, podemos falar em povo em sociedade brasileira, mas isso não é válido sempre. Às vezes, um povo pode estar espalhado por vários países e não formar uma sociedade única. Por exemplo, não há judeus apenas em Israel, na sociedade israelense. Há milhões deles nos Estados Unidos. Nesse caso, eles fazem parte da sociedade norte-americana, em países europeus e em várias outras partes do mundo. Um povo não precisa necessariamente ter um território próprio. Alguns deles, como parte dos ciganos, se deslocam constantemente pelo espaço geográfico. Eles são povos nômades, isto é, não têm residência fixa. Há também povos sedentários, que possuem uma área de permanência fixa. Entretanto, alguns desses povos sedentários não possuem um território próprio, pois vivem em regiões de um país que é formado por outro povo, ou às vezes por outros povos, por exemplo, os mongóis no norte e os tibetanos no sudeste, no sudoeste da China. Os curdos, que se espalham por trechos do Iraque, do Irã, da Turquia, da Síria, os chechenóis em áreas montanhosas do Cáucaso, na parte asiática da Rússia, ou os bascos, que ocupam uma área na fronteira da Espanha com a França. Esses povos normalmente almejam ter um território próprio e independente, mas por enquanto vivem sob o domínio de outros povos.
Certo. Então, nós temos aqui um quadro de Tarsila do Amaral, que representa todos os povos trabalhadores lá de São Paulo, viu? A formação do povo brasileiro, da população, ela é de muita gente. Tem muçulmano, tem negro, tem todo tipo aqui, chinês, japonês, tem todo tipo aqui, viu? Esse quadro de Tarsila do Amaral. Aí nós temos aqui, continue, Miquel, aqui, nessa próxima página. Aí, ó, terminação. O tema nação é mais complexo. É mais complexo e possui dois sentidos principais. O primeiro, mais geral, nação é o mesmo que povo, ou seja, um conjunto de pessoas com língua e tradições comuns. Nesse sentido, podemos falar em nação cigana, nação curda, tibetana, chechena e etc. No outro sentido, nação é um povo com território, governo e leis próprias. Dessa forma, o povo cigano, por exemplo, não constituiria uma nação, pois não tem território nem governo próprio. Neste segundo sentido, nação significa país ou estado. Nação. Assim, nação é o mesmo que país, isto é, um povo que vive em um território próprio, tendo um governo que o representa. Esse é o significado de nação empregado internacionalmente e aceito pela Organização das Nações Unidas, ONU. Brasil, Estados Unidos, China, Alemanha, etc. são exemplos de países. Observe abaixo a foto da sede da ONU. A organização internacional formada por quase todos os países do mundo. E é nesse local que esses estados nacionais se reúnem para discutir problemas comuns. Há povos que chamam a si próprios de nações e almejam alcançar sua independência. É o caso, como vimos, dos mongóis, dos tibetanos, dos curdos e dos bascos, entre outros. Eles podem vir a tomar-se países ou estados, nações, mas por enquanto são povos dominados que vivem em um território sob o controle de outros povos. Certo. Então, nós temos aqui a foto da sede das Nações Unidas. Eu estou tomando um cafezinho, por isso que eu estou sem o... Tá certo, Duda? Eu estou sem A câmera. a câmera, mas depois eu ligo, viu? Então, aqui, o Estado e suas funções. Lembrar que já foi falar sobre a ONU, certo? O professor já falou sobre a ONU. Aí agora, agora a gente vai ver o Estado e suas funções. Leia aí, Edson, por favor. Será que dá para a Edson ler? Dá sim, professor. Pronto, leia aí, por favor. Só aumentar um pouquinho o volume. Muitas vezes os estados é confundido com o governo, embora sejam dois conceitos interligados, eles são distintos. Por exemplo, como você chamaria um funcionário público que trabalha no posto de saúde ou numa escola pública, de funcionário do governo ou funcionário do estado? Por quê? Na verdade, eles são funcionários públicos. Isto é do Estado e não do governo. Estado é o conjunto das instituições que formam a organização política, administrativa de um povo ou nação. O governo, as forças armadas, as escolas públicas, as prisões ou tribunais, a polícias, os postos de saúde e os hospitais públicos, etc. Nesse sentido, o Estado é o mesmo que poder público, governo, e somente a cúpula, a parte dirigente do Estado. A cúpula. Em outras palavras, o governo é somente uma
parte do Estado. Este é o mais amplo e, como vimos, engloba outros setores, todos os níveis do poder público, Bom dia, Joãozinho. federal, estadual e municipal, e todas as atividades ligadas a esses níveis, por exemplo, toda escola pública e toda delegacia da polícia fazem parte do Estado, mas elas não fazem parte do governo. Outra diferença é que o governo é transitório, temporário, ao passo que o Estado permanente podemos falar. Ok, então nós temos aí um pouquinho mais, aí você termina a leitura dessa parte, viu? Certo. Calma aí. Vários anos, mas não podemos falar em estado de algum presidente ou governador, pois ele é toda a sociedade e prossegue mesmo com as alterações no governo. Dessa forma, cada estado geralmente corresponde a um povo ou uma nação. O estado francês, o estado inglês ou o estado brasileiro. Existem inúmeras exceções dos chamados estados multinacionais, onde há povos ou minorias técnicas que falam idiomas diferentes do oficial. Minorias étnicas. Como, professor? Minorias étnicas. Minorias étnicas. Os chamados multinacionais, onde há povos ou minorias étnicas que falam idiomas diferentes do oficial. Como exemplo, temos o estado canadense, que engloba uma população de origem francesa, concentrada na província de Quebec. Uma parte dessa população gostaria de ter seu próprio estado independente do atual, onde predominam pessoas de origem inglesa. Outro exemplo, o povo tibetano, que vive na China. É o estado chinês que controla o Tibete. Os tibetanos, contudo, são um povo e se consideram uma nação, com idioma, tradições, religiões e próprios. Eles não se consideram chineses. Existem vários estados na Ásia e na África, como a Índia e a Nigéria, e respectiva, onde há dezenas ou até centenas de povos diferentes, cada um deles com seu idioma e suas tradições. Ok, Niedson, muito bom. Então, cada povo tem sua tradição, seu local, sua língua e deve ser respeitado, viu? Aí nós temos aqui... Miquel, lê de novo aí. Daqui a pouco é Jada. Todos os funcionários públicos, escrituários, médicos de postos de saúde, garis ou presidente da República são trabalhadores do Estado. Portanto, exercem atividades públicas ou Continue. Espera aí, professor. Eu não estou vendo direito, não. Públicas ou estatais. Alguns têm empregos estáveis e trabalham no setor público até se aposentar. Outros podem exercer temporariamente um cargo ou uma função, como os ministros, os prefeitos ou os governadores. Todos eles são servidores do Estado, ou melhor, da sociedade, pois a principal função do Estado é servir a sociedade, promovendo a lei e a ordem, defendendo o território das ameaças externas e organizando serviços básicos para a população.
educação, saúde, aposentadoria, entre outros. O Estado, portanto, engloba todas as funções ou atividades que não são privadas ou particulares, e sim públicas ou coletivas, É isso, das hein? delegacias de polícia e prefeitura, da escola pública, a arrecadação de impostos da polícia rodoviária ao governo federal. A palavra Estado pode ter ainda outro significado, indicar as divisões territoriais. Divisões territoriais Continua. Já do país. terminou? No Brasil, por exemplo, Minas Gerais, Paraná e Amazonas são considerados estados, ou seja, são unidades político-administrativas que compõem o território brasileiro. Em alguns países, essas divisões territoriais recebem o nome de províncias, em outros são chamadas 5 minutinhos. cantões ou departamentos. Para existir um As duas estado, turmas. O que no era, sentido, o que era, no sentido no sentido estrito do termo, ele deve ter uma soberania, algo que somente o Estado Federal Nacional possui. E por isso que é o verdadeiro Estado brasileiro. Aqueles que representam o país na ONU e em outras organizações internacionais que cuidam da moeda, da economia e das relações externas é o chamado Estado Federal ou Estado Nacional. Ok, Estado Nacional. Jada, você lê aqui a origem a origem do Estado e as sociedades sem Estado, por favor. Na maior parte da história da humanidade, por centenas de milhares de anos, nenhuma sociedade tinha Estado. A origem do Estado é muito discutida. Não se sabe exatamente quando nem onde ele surgiu. É bem provável que o Estado tenha surgido há milhares de anos, em sociedades que começaram a expandir, tomando mais complexas, com diversidade cada vez maior de atividades. Sociedades muito simples, com pouca divisão de trabalho. Não existe Estado nessa sociedade. Apenas a divisão de trabalho em geral. As mulheres plantam e cuidam das crianças, e os homens caçam e pescam ou extraem produtos da floresta. Então, meninos do sexto ano, Enquanto a divisão do trabalho se ampla, surgem novas atividades ou profissões. Geralmente, é nesse momento que surge o Estado. Portanto, um dos motivos para o surgimento do Estado é o crescimento demográfico e o advento das várias divisões do trabalho entre os membros da sociedade. Ok, Jade, vamos lá para o próximo aqui. Jade, continua a ler essa leitura aqui. Em uma sociedade, a desigualdade entre ricos e pobres, e entre dominantes e denominados, pode provocar disputas entre os grupos sociais. Essa situação também concorre para o surgimento do Estado, que serve como anteparo para esses conflitos, instituindo leis e garantindo a ordem social. Além disso, a defesa do território contra inimigos estrangeiros também é um papel importante para a vida do Estado. Isso explica para que os primeiros funcionários estatais geralmente são os próprios governantes e os soldados. E também porque todos os estados possuem território. Um povo sem território não pode formar seu estado. já? Eu continuo lendo, depois do estado. Sim, continue lendo. Ainda hoje há alguns povos ou sociedades sem estado, como os indígenas sul-americanos ou
ou inúteis. Inuit, povo que habita regiões árticas do Canadá, do Alasca e da Groenlândia. Nessas sociedades praticamente não existe a divisão entre ricos e pobres. Todos vivem em habitação semelhante e partilham o que foi obtido na caça, na pesca e na lavoura. Ninguém pode dispor de abundância à custa dos outros. O que mais de uma moradia é estocar instrumentos ou alimentos em vez de distribuí-los. Muitas vezes o território de uma sociedade indígena precisa ser defendido da invasão de outros grupos, Não vai mas, carregar a noite todinha, não. mas apenas essa necessidade não determina o surgimento do Estado, pois todos os homens jovens são considerados guerreiros e guardiões do território e do povo contra inimigos externos. Assim não existe divisão social entre os membros das sociedades indígenas. Eles podem ser, ao mesmo tempo, guerreiros. Ao mesmo tempo, guerreiros, artesãos, agricultores, caçadores e pescadores. É incorreta a ideia de que o chefe indígena é o pajé, representa o governo, a autoridade política. Se isso ocorre, é porque já não é mais uma sociedade indígena na sua forma Você original. aí, Nesta, o chefe ou o pajé não mandam de fato, não exercem um poder igual ao de um governante. Sofia Eles tá são aí. apenas líderes e isso Sofia tá aí. Depois tá lá no grupo, viu? orientadores representantes do grupo não podem Sofia, mandar prender ninguém. Não, aí eu boto depois, mas eu quero não que eu cobram, não cobram impostos. E é, normalmente não são mais ricos que os outros membros do grupo. Quando algum chefe enriquece e se torna diferente dos demais membros, é porque essa é, sociedade já passou a adotar então, outra pessoa aí dá ou tem que seja, pesquisar. valores da Isaac, moderna sociedade industrial. Isaac. Professor, já terminei de ler. Não, é só que era uma pessoa no sexto ano que grupo tem. Para mim, você tira aí. Dessa aqui, dessa área aqui, que eu quero que pegue essa pergunta, que eu vou botar lá no. Ô, Oi, já estou indo. Olha, gente, o caso dos indígenas, certo? Eles não têm essa divisão que nós temos na sociedade, todos uma são maravilha. iguais. E é tanto que saiu uma reportagem essa semana que um missionário, ele foi lá para... faz uns 30 anos que ele foi lá visitar uma tribo indígena e terminou ele saindo lá um nativo também. Ele não quis converter as pessoas, ele disse que respeitava a formação dos povos, certo? Da tribo indígena, e isso ele saiu até a reportagem dele sobre isso, ok? Então é porque não tem essa divisão que nós temos de sociedade. Aí eu vou pedir para Miquel novamente ler sobre território e fronteiras. Vamos aí, Miquel. Todo mundo já terminou? Eu vou passar, viu? Tchau. Território e fronteira. O que você vê quando observa um mapa mundo e político? Ali está representados os estados nacionais que existem na superfície terrestre. China, Rússia, Brasil, Canadá e inúmeros outros, com as linhas divisórias que separam uns dos outros. E qual é o significado das linhas divisórias entre os países? Essas linhas divisórias são as fronteiras que marcam os limites da soberania de cada estado, nação. Esse espaço que cada estado ocupa é chamado de território. Logo, o território é um espaço delimitado por fronteiras ou limites em qual um sujeito, neste caso o estado, exerce poder e controle. Território, nesta acepção, portanto, é uma porção do espaço geográfico definida por dois elementos essenciais, limites e um sujeito que aí exerce a sua dominação. No caso dos territórios nacionais, as fronteiras estabelecem
onde começa e onde termina a soberania de cada estado. Elas podem ser definidas, por exemplo, por um rio, uma cadeia de montanhas, um lago ou por um marco artificial. As fronteiras também podem ser alteradas, recuam, avançam ou deixam de existir. Essas alterações são determinadas por várias causas: guerras, conquista ou perda de Já fala um território, pouquinho mais alto. crises internas, independência de uma colônia ou de uma região, por exemplo, ou tratados diplomáticos, Pronto, tem que copiar tudo que essa é. como a união de dois ou mais países, a venda de uma parcela do território a outro estado, etc. Se observarmos o mapa mundi de meados do século XX, notaremos grandes diferenças em relação ao de hoje. Por exemplo, muitos países desapareceram porque foram unificados Não, vá, pode ir. ou divididos em outros estados, como ocorreu com a antiga Iugoslávia, Uhum. com a União Soviética. Outros, principalmente na África, ainda não existiam, pois seus territórios eram colônias europeias. E aqui nós sabemos das fronteiras. O Brasil ele tem fronteira com outros países, como Uruguai, Paraguai, Argentina, tem uma parte que pega a Argentina. Aí lá em Foz do Iguaçu tem a Venezuela, certo? Tem a Colômbia, tem a Guiana. Então, cada país tem a sua fronteira, que são essas linhas divisórias, viu? É tanto que o governo agora tinha fechado as fronteiras para ninguém entrar, certo? Por causa da Covid-19. Aí agora estão liberando de novo para o povo entrar e os estrangeiros entrarem e tudo mais. Aí é uma situação que deixa a gente temeroso. Aí tem aqui, ó, vamos lá, formação do Estado brasileiro e do território no Brasil. Deixa eu ver quem é que vai ler para mim. Darlan, tu pode ler, Darlan? Será que Darlan quer ler? Lê aí, Niedson, de novo. Niedson? Cadê Niedson? Vai ler aí, Miquel, de novo. Oi, professor, desculpa aí que eu tive que fazer um negócio ali e nem percebi o que eu falando. Ah, tá certo. Você pode ler essa parte de formação do Estado e do território no Brasil? Posso. Pronto, lê aí para mim, por favor. Muitas vezes encontramos na mídia a ideia de descobrimento do Brasil, como se ele já estivesse pronto e faltasse somente o navegador português para encontrá-lo. Essa é uma ideia equivocada, pois como alguém poderia descobrir um país que ainda não existia? Se o Brasil somos nós, o povo, a sociedade ou a nação brasileira, com a sua cultura, o seu território e as suas instituições, então ele ainda não existia. Em 1500, o que havia era uma parcela do espaço geográfico. A América do Sul, sem os atuais estados nacionais, e habitada por muitas sociedades indígenas, cada um com o seu território. O Brasil, na realidade, foi uma construção. Os colonizadores portugueses se apropriaram de certas áreas, geralmente expulsando, escravizando ou exterminando os indígenas que os ocupavam. Com o tempo expandiram. Com o tempo, expandiram seu território e criaram, neste novo mundo, um Estado-nação independente. Vários povos formaram a nação brasileira.
os europeus, principalmente os portugueses, os indígenas, os negros africanos, que durante séculos foram escravizados. Essa construção do país durou vários séculos e teve dois aspectos principais: a formação territorial, isto é, a ocupação de terra e sua delimitação por meio de fronteiras, e a criação de uma sociedade ou nação com sua cultura, valores e hábitos, e instituições próprias, em especial o Estado, ou o poder público em todos os níveis e esferas. Ok, então nós temos aqui, certo? Antigamente o Brasil ele era dividido em capitanias hereditárias, o território do Brasil era mais ou menos isso aqui, certo? Aí aqui tinha, a Paraíba pertencia à capitania de Itamaracá, depois foi dividido para Pernambuco e Paraíba. Aí tinha a capitania de Rio Grande do Norte, 1 e 2, Ceará, Piauí, Maranhão, 1 e 2, as terras não distribuídas, que era lá Pará, aquelas partes, aí Pernambuco, Bahia, Ilhéus, ó, Porto Seguro, Espírito Santo, São Vicente, que é São Paulo, São Tomé, que é Rio, Santo Amaro, São Vicente de novo, 2, e Santana lá para a banda do Rio Grande do Sul, aquelas bandas do Sul, certo? Então, foi aí que o Brasil foi se expandindo para o lado de cá e deu essa formação do mapa que hoje temos aqui. Mas, no início, lá em 1500, essa banda que os portugueses começaram a invadir aqui, eles começaram a fazer, começaram a construir a nação brasileira, certo? Que não era a nação brasileira, né? A invasão que eles começaram a fazer. Aí o Brasil se tornou independente em 1889 e o restante. Ô Miquel, lê aqui esse restinho aqui, por favor. Posso. Qual, Lê aí, professor? Miquel. Formação histórica e expansão territorial do Brasil. Formação histórica e expansão territorial do Vai, Miquel. Em 34, os colonizadores portugueses consideravam mais importante o comércio com as Índias. Eles somente fizeram algumas expedições às terras que hoje formam o Brasil para a proteção do território e a extração do pau-brasil, árvore nativa da Mata Atlântica. Em 1534, o rei de Portugal dividiu o território em faixas de terra que seriam administradas, cada uma por um donatário, um nobre português rico. Era o início da colonização. Veja o mapa de como era o Brasil colônia na época. Pronto, então nós temos aí, como eu já falei, a formação histórica e territorial do Brasil, certo? Então, daqui a pouco vocês vão ter aula, certo? Vocês vão ter aula daqui a pouco, nas 9 horas, aula de artes. Vocês estão com o tempo livre agora de descansar um pouquinho para daqui a pouco ter mais aulas, tá certo? Nossa aula de leitura, ó, só a revisãozinha, revisão. Falamos sobre a formação histórica e expansão territorial do Brasil, falamos sobre a formação do Brasil e o território brasileiro. Falamos sobre os territórios e fronteiras, falamos também sobre as sociedades indígenas, certo? Que são diferentes da nossa, a origem do Estado e as sociedades sem Estado, e as sociedades sem Estado. Falamos também a questão da ONU, certo? O Estado e suas funções, falamos sobre as fronteiras, falamos aqui sobre o prédio da ONU, o termo de nação, o termo relacionado a povo e o termo relacionado a país. Falamos sobre os povos nômades e povos sedentários, a história de sociedade, Estado, povo, nação e país. Nós vimos o quadro de Tarsila do Amaral, os operários, que mostra a formação do povo brasileiro, que é uma mistura de todos os povos do mundo, certo? Então, essa foi a aula de hoje. Até a próxima aula, viu? Tchau, gente. Então, professor. Oi. O Everton disse que hoje não vai conseguir assistir a aula porque está com visita em casa. Tá certo. Tá certo. Tchau, gente. Vai cair a ligação. Tchau, vocês. Tchau. 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 Obrigado, já.